O avião chacoalhava como se o céu inteiro conspirasse contra eles, o motor direito emitindo um rugido gutural que gelava o sangue nas veias dos passageiros. No assento 12A, João, um rapaz de 17 anos com o capuz do moletom puxado sobre os olhos castanhos, sentiu o coração disparar não pelo pânico geral, mas pelo gemido sufocado da mulher ao seu lado, Isabel, a esposa do bilionário Ricardo Almeida, cujos dedos agora cravavam-se no braço da poltrona, o rosto pálido como porcelana rachada. Eu não consigo respirar, murmurou ela, os lábios azulados tremendo, e João, sem um segundo de dúvida, rasgou a manga do seu moletom sarrado, transformando o tecido em uma faixa improvisada para pressionar o peito dela, ignorando os olhares chocados e os gritos que ecoavam pela cabine. Em meio ao caos, enquanto as máscaras de oxigênio caíam como confetes mortais e o piloto anunciava uma emergência forçada em Lisboa, João manteve os olhos fixos em Isabel, sussurrando palavras de calma que ele mal acreditava vir de si mesmo, palavras que aprendera nas noites solitárias lendo livros escondidos sobre coragem e amor proibido. Segure minha mão, senhora. Vamos sair dessa juntos. O amor sempre vence o medo, disse ele, sua voz firme apesar do tremor nas pernas, e naquele instante, algo se acendeu nos olhos dela, um brilho de gratidão que cortava o terror como uma lâmina de luz. O avião desceu em uma pista de emergência no aeroporto Humberto Delgado, sirenes uivando como lobos famintos, e João foi o primeiro a ser puxado para fora, ainda segurando a mão de Isabel, enquanto paramédicos a levavam para uma ambulância que piscava sob o céu noturno de Lisboa. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, o adolescente gay de moletom que salvara a vida da esposa do homem mais poderoso de Portugal. João Correia, filho de um pescador de Cascais e uma costureira viúva, vira sua vida virar de cabeça para baixo da noite para o dia. Os jornais matinais estampavam sua foto, o rosto magro, os cabelos pretos desgrenhados sob o capuz, os olhos que pareciam carregar o peso de oceanos inteiros. Herói improvável, o rapaz que desafiou a morte nos céus, proclamava o diário de notícias. Mas para João, que crescera nas ruas empedradas de Alfama, onde as sombras das casas antigas sussurravam segredos de identidades escondidas, aquilo não era heroísmo, era instinto, o mesmo que o fazia esconder seu coração de um mundo que ainda olhava torto para meninos como ele, que sonhavam com toques gentis em vez de punhos cerrados. Ricardo Almeida, o bilionário das telecomunicações cujas torres pontilhavam o horizonte português como sentinelas modernas, recebeu a ligação no hospital de Santa Maria enquanto segurava a mão de Isabel, os tubos e monitores bipando como um coro fúnebre. Ele salvou você, amor. Um miúdo de moletom, dizem que é gay, murmurou o médico, hesitante, e Ricardo sentiu um aperto no peito que não era de preocupação médica. Aos 50 anos, com uma fortuna construída sobre conexões invisíveis, Ricardo carregava seus próprios fantasmas, o filho, Miguel, de 22 anos, que ele mal via desde que o rapaz saíra do armário aos 18, gritando verdades que Ricardo preferia ignorar. Traga-o aqui. Quero agradecer pessoalmente, ordenou Ricardo, sua voz rouca ecoando pelos corredores esterilizados, e assim, João foi levado de táxi do aeroporto para o quarto particular de Isabel, onde o cheiro de antisséptico se misturava ao perfume caro dela. Quando João entrou, timidamente ajustando o moletom remendado, o mesmo que agora exibia um rasgo orgulhoso no braço, Isabel sorriu fracamente da cama, os olhos inchados mas cheios de vida renovada. Você é o anjo de moletom, João. Obrigada por me dar mais tempo com minha família. Ele corou, murmurando algo sobre sorte e instinto, mas foi Ricardo quem se aproximou, estendendo a mão com um aperto firme que transmitia mais do que gratidão, curiosidade, talvez até um vislumbre de vulnerabilidade em um homem acostumado a comandar salas de reunião cheias de tubarões. Você arriscou tudo por uma estranha. Por quê? João engoliu em seco, sentindo o peso daqueles olhos azuis, tão parecidos com os de alguém que ele vira em fotos antigas de revistas. Porque todo mundo merece uma chance de ser salvo, senhor. Independentemente de quem sejam. A conversa fluiu como o Tejo em uma tarde de verão, Isabel contando histórias de viagens e risos compartilhados com Ricardo, enquanto João, sentado em uma cadeira desconfortável, revelava pedaços de sua vida, as noites em que fugia para a Praia da Conceição para chorar por um amor não correspondido na escola, o pai ausente que morrera no mar, a mãe que costurava sonhos em tecidos velhos mas nunca questionava os silêncios do filho. Ricardo ouvia, fascinado, e pela primeira vez em anos, sentiu uma rachadura em sua armadura de poder. Meu filho. Ele é como você, João. Forte, mas o mundo machuca. Talvez você possa conhecê-lo. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Isabel apertou sua mão, um sinal silencioso de aprovação. Miguel Almeida esperava no saguão do hospital, encostado na parede com os braços cruzados, o terno impecável contrastando com a expressão cansada. Aos 22, ele era a imagem do pai mais jovem, alto, ombros largos, cabelos loiros ondulados que caíam sobre a testa de forma rebelde. Mas onde Ricardo via fraqueza na orientação sexual do filho, Miguel via força, a mesma que o levara a abandonar a empresa familiar para estudar arquitetura em Lisboa, sonhando com edifícios que abrigassem almas livres.
Quando João desceu as escadas, guiado por uma enfermeira, seus olhares se cruzaram como faíscas em uma tempestade, o multom despojado contra o linho fino, o sorriso tímido contra o sorriso confiante, e algo se agitou no ar, um fio invisível que os puxava um para o outro. Então você é o herói do dia, disse Miguel, estendendo a mão com um brilho nos olhos que fez o estômago de João revirar. Ouvi que salvou minha madrasta. Isso merece um jantar, pelo menos. João riu, nervoso, sentindo o calor subir ao rosto. Era assim que começavam os cruxes em seus sonhos, com piadas leves e olhares que duravam um segundo a mais. Só fiz o que qualquer um faria. Mas jantar soa bem. Se não for em um iate ou algo assim. Eles caminharam juntos até o carro de Miguel, um modesto Fit alugado que contrastava com a frota de luxo do pai, e pela primeira vez em meses, Miguel sentiu o peso da solidão se dissipar, como névoa ao amanhecer sobre o Atlântico. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções em Lisboa, a cidade das 7 colinas que parecia conspirar para uni-los. João levou Miguel para os becos de Alfama, onde o fado ecoava das janelas como lamentos antigos de amores perdidos, e ali, sob as luzes amareladas de um boteco escondido, eles compartilharam confidências, Miguel falando da rejeição do pai, das noites em que chorara sozinho no dormitório da universidade, questionando se valia a pena ser autêntico em um mundo que premiava a conformidade. João confessando o medo de nunca encontrar alguém que visse além do multom e das ruas pobres, alguém que entendesse o vazio de um armário semiaberto. Eu me sinto como um fantasma aqui, admitiu João, traçando padrões na mesa de madeira gasta. Como se meu amor fosse uma sombra que ninguém quer iluminar. Miguel cobriu sua mão com a dele, um toque elétrico que fez o tempo parar. Então vamos ser fantasmas juntos. E quem sabe, um dia, viramos luz. Mas o idílio foi interrompido por sombras maiores. Ricardo, recuperando-se ao lado de Isabel, convocou Miguel para uma reunião na penthouse da família Enseado, com vistas panorâmicas para o castelo de São Jorge. Esse João. Ele é um herói, sim, mas e se ele for uma distração? Você precisa se focar na empresa, filho. Esquecer essas inclinações. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de raiva em Miguel. Inclinações. Pai, isso é quem eu sou. E João me faz sentir vivo, pela primeira vez desde que você me virou as costas. Ricardo se levantou, o rosto endurecido pela culpa disfarçada de autoridade. Eu construí tudo isso para você herdar. Não para você jogar fora por um capricho de multom. A discussão escalou, vozes ecoando pelas paredes de vidro, até que Miguel saiu batendo a porta, o coração partido como o céu de tempestade que se formava sobre a baía. João esperava por ele em um café na Praça do Comércio, o vento salgado do Tejo bagunçando seus cabelos. Quando Miguel chegou, os olhos vermelhos e a postura derrotada, João não perguntou, apenas o puxou para um abraço, os corpos se encaixando como peças de um quebra-cabeça antigo. Meu pai acha que sou uma decepção. Que você é só uma fase, murmurou Miguel contra o ombro de João. Mas João ergueu seu queixo, os olhos flamejando com uma determinação feroz. Então vamos provar que ele está errado. Não com palavras, mas com o que construímos juntos. Naquela noite, eles vagaram pela ribeira das naus, mãos entrelaçadas às escondidas, planejando um futuro que desafiava as correntes da tradição portuguesa, um estúdio de arquitetura onde Miguel projetaria espaços inclusivos, e João, talvez, se tornaria ativista, usando sua história para eliminar as trevas da discriminação. No entanto, o conflito se aprofundou quando um escândalo irrompeu nos tabloides, fotos granuladas de João e Miguel em um beijo furtivo na praia de Cascais, vendidas por um paparazzo oportunista. Herói vira amante, o escândalo gay que abala a elite portuguesa, gritava o Correio da Manhã. Ricardo, furioso, cortou as verbas de Miguel na universidade, forçando-o a escolher entre o amor e a herança. Isabel, ainda fraca mas determinada, confrontou o marido em seu escritório, as mãos tremendo sobre a mesa de mogno. Você deve a ele, Ricardo. A João, a Miguel. Seu orgulho está nos matando a todos. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, e pela primeira vez, Ricardo viu o reflexo de sua própria juventude repressiva, os amores não declarados em internatos jesuítas, os casamentos arranjados que mascaravam vazios. Enquanto isso, João enfrentava sua própria batalha, a mãe, Dona Maria, que lera as manchetes com o coração apertado, confrontando na humilde cozinha de Alfama. Filho, eu te amo, mas isso. O mundo não perdoa. E se te machucarem? João, com a voz embargada, segurou suas mãos calejadas. Mãe, o machucado maior é viver mentindo. Miguel me ensina a voar, mesmo com asas quebradas. Ela chorou, abraçando-o, e naquele abraço, um pedaço de aceitação brotou, frágil como uma semente no solo seco.
O clímax se aproximou em uma gala beneficente no Mosteiro dos Jerónimos, onde Ricardo anunciaria uma fundação para a saúde pública, ironicamente, inspirada no salvamento de Isabel. João e Miguel compareceram juntos, de braços dados abertamente, desafiando os sussurros da alta sociedade lisboeta. Mas o destino, caprichoso como o fado, jogou sua cartada. Durante o discurso de Ricardo, um homem idoso, um antigo sócio, zombou publicamente de Miguel, chamando-o de vergonha da família. O salão congelou, e Ricardo, vermelho de fúria, viu o filho se aproximar do microfone, a voz trêmula mas resoluta. Meu pai construiu impérios, mas eu construo pontes. Para amores como o meu e o de João, que salvou não só uma vida, mas corações partidos. O silêncio foi quebrado por aplausos hesitantes, e então, em um gesto que ninguém esperava, Ricardo subiu ao palco, os olhos úmidos. Eu errei, filho. Deixei o medo me cegar. Ele se virou para João, estendendo a mão. Você nos salvou a todos. Seja parte desta família. Mas o verdadeiro turning point veio na varanda do mosteiro, sob o luar prateado que banhava o Tejo. Miguel, ajoelhado, tirou do bolso um anel simples de prata, gravado com as iniciais deles. João, você me salvou de um voo para o nada. Casa comigo. Não para desafiar o mundo, mas para construí-lo juntos. Lágrimas rolaram pelo rosto de João, e ele sussurrou, sim, selando o beijo com o sal do mar ao fundo. A notícia do pedido emocionou a todos. Isabel chorou de alegria no hospital, Dona Maria brindou com vinho tinto em Alfama, e até os tabloides, pela primeira vez, celebraram em vez de condenar. Ricardo, transformado, doou milhões para causas LGBTQ+ em Portugal, erguendo a primeira ponte real sobre abismos de preconceito. E João e Miguel, de multom eterno, caminharam de mãos dadas pelas ruas de Lisboa, provando que o amor, como um avião em turbulência, sempre encontra o caminho para casa.